Caros amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu sou o professor Diego Abreu e eu sou responsável pelo desenvolvimento e pela condução das atividades aqui no canal. Hoje a gente vai dar prosseguimento a uma série de vídeos que foi intitulada de Biografias do Brasil, em que eu busco discutir com vocês diferentes visões, diferentes interpretações a respeito de todos os elementos que são constitutivos da nossa nacionalidade e também que são formadores do espírito do povo brasileiro. No vídeo de hoje, eu vou me debruçar sobre a obra de um dos autores mais importantes do pensamento nacional ao longo do século XX. Um autor que conseguiu mesclar com rara elegância uma erudição cosmopolita acerca dos modos de viver dos diferentes povos em diferentes tempos históricos, com um mergulho, um arraigamento profundo no saber popular, no saber cotidiano do homem brasileiro. Produzindo assim uma obra que não apenas documenta e sistematiza de maneira formidável o nosso folclore brasileiro, o folclore nacional, mas que também integra esse folclore à totalidade das possibilidades da experiência humana, ou seja, que integra aquilo que é particular, aquilo que é singular do brasileiro, à totalidade da experiência humana universal. O autor cuja obra vai ser devassada neste vídeo é o nosso grande Luiz da Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo nasceu em Natal no ano de 1898. Filho do senhor Francisco Justino de Oliveira Cascudo e da dona Ana Maria da Câmara. Câmara Cascudo realizou seus estudos secundários no Colégio Ateneu de Natal e formou-se em Direito na renomada Faculdade de Direito do Recife, no ano de 1928. Também em 1928, Cascudo formou-se em Etnografia na Faculdade de Filosofia do Rio Grande do Norte. Cascudo lecionou História do Brasil no Colégio Ateneu de Natal, desenvolvendo sua carreira na docência, profissão que ostentou durante toda a sua vida. Além de professor e pesquisador, Cascudo trabalhou como jornalista em uma série de jornais de Natal, além de ser um dos fundadores da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras em 1936 e da Sociedade Brasileira de Folclore em 1941. Câmara Cascudo morreu aos 87 anos, no ano de 1986, na sua cidade de nascimento, em Natal. Câmara Cascudo recebeu ainda em vida uma série de comendas e reconhecimentos, sendo congratulado com diversas honrarias, como, por exemplo, a Comenda de Mérito Naval, que foi dada pela Marinha, e a Comenda de Mérito Militar, dada pelo Exército, a Comenda Oficial da Coroa da Itália e a Comenda da Ordem de São Gregório, dada pelo Vaticano. No ano de 1991, a Casa da Moeda emitiu a cédula comemorativa de 50 mil cruzeiros em sua homenagem, onde a imagem de Câmara Cascudo figurava ao lado da figura de um jangadeiro, fazendo uma menção direta à sua obra Jangadas, e também de uma cena do espetáculo do Bumba Meu Boi. Seu nome também batiza a Medalha de Honra ao Mérito Câmara Cascudo, que foi instituída pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. A obra de Câmara Cascudo é absolutamente amazônica, sendo um dos documentos mais ricos, profundos e cuidadosos do folclore brasileiro. O espírito da brasilidade foi investigado por Cascudo a partir de uma infinidade de ângulos e de lentes. Cascudo investigou a superstição brasileira, a religião, a alimentação, o trabalho, os costumes, as lendas, dentre outros aspectos constitutivos da brasilidade. Os estudos de Cascudo
além de tematicamente ricos, também possuem uma grande versatilidade de escopo, de alcance, de abrangência, comportando desde estudos localizados a respeito de objetos, práticas ou costumes constitutivos do folclore nacional, como no caso dos livros Rede de Dormir, que é endereçado a uma investigação acerca desse objeto tão caro e tão comum nos lares brasileiros, e também na obra Jangadas, que já foi mencionada. Então Cascudo realizou desde estudos microsituados, olhando para objetos específicos da realidade nacional, até grandes inventários mais abrangentes e profundos acerca de nosso arcabouço cultural e folclórico, como, por exemplo, no caso do Dicionário do Folclore Brasileiro ou na Antologia da Alimentação no Brasil. Em meio ao colosso intelectual produzido por Câmara Cascudo, algumas obras merecem destaque. Na Geografia dos Mitos Brasileiros, Cascudo apresenta um minucioso inventário da mítica nacional, discutindo as particularidades dos mitos pertinentes a cada estado e a cada região do Brasil, ao mesmo tempo que discutindo as aproximações, interseções e diálogos entre essas narrativas tradicionais nas diferentes regiões que compõem o nosso país. Outra obra grandiosa de Câmara Cascudo, que é classificada por alguns estudiosos como a sua obra magna, é o Dicionário do Folclore Brasileiro, em que Cascudo apresenta não apenas o maior catálogo explicativo referente aos termos e aos temas constitutivos do folclore do Brasil, mas também desenvolve um trabalho que, tanto por sua abrangência amazônica, quanto pelo seu nível de minúcia e tenacidade, pode ser considerado como um dos mais brilhantes estudos folclóricos já realizados na história do pensamento universal. Outra obra notável de Cascudo, que foi concebida e realizada já na sua maturidade, foi a História da Alimentação no Brasil, em que o autor compõe um estudo bastante detalhado acerca da culinária, da agricultura e da dieta brasileira, a partir dos 3 grandes troncos étnico-civilizacionais que constituem o nosso país, o nosso povo e a nossa cultura. O tronco lusitano, o tronco africano e o tronco nativo indígena. Além desses grandes estudos de alta envergadura, de grande abrangência, Câmara Cascudo também produziu uma série de ensaios e pesquisas deliciosas acerca de diferentes objetos constitutivos da cultura e da experiência do homem brasileiro. Exemplos desses estudos de caráter mais etnográfico acerca da brasilidade podem ser encontrados em obras como Jangadas, A Vaquejada Nordestina e Suas Origens, Sociologia do Açúcar, Rede de Dormir, Prelúdio da Cachaça, dentre outras obras notáveis. Os estudos de Câmara Cascudo a respeito do folclore brasileiro, eles se assentam no entendimento, na concepção do autor, a respeito do fenômeno do folclore enquanto uma experiência humana coletiva. Segundo Cascudo, o folclore ele é a presença, a emergência do passado, da ancestralidade, do conhecimento sedimentado com o transcorrer das diferentes gerações no comportamento contemporâneo, no comportamento presente de um povo. Ou utilizando as palavras do próprio autor, folclore é a presença do milênio no contemporâneo. E além de estabelecer esse elo, esse ponto de contato entre o passado e o presente, o ancestral e o contemporâneo, o folclore também ele estabelece uma ligação
ele também estabelece um ponto de contato entre o universal e o particular, aquilo que abrange, que abarca toda a espécie humana e aquilo que é específico de um determinado povo, de uma determinada coletividade. Nesse sentido, o folclore é uma espécie de uma forma de identificação. Ao mesmo tempo que ela particulariza, que ela singulariza um determinado povo, ela também integra as formas de ser, as formas de pensar, as formas de conhecer desse povo a uma totalidade, que é a totalidade da experiência coletiva do ser humano no mundo. Numerosas são as ilustrações que Câmara Cascudo utiliza para poder exemplificar, para poder ilustrar a maneira como o folclore brasileiro, os elementos que o constituem, ele estabelece essa ligação entre a cultura contemporânea e a cultura que formou o povo e o folclore brasileiro, a ligação dessa cultura com elementos de culturas diferentes e de tempos diferentes. Um exemplo interessante é o exemplo que Câmara Cascudo desenha a respeito da fogueira de São João, que é tão cara a nós brasileiros, especialmente aqueles que residem, como eu, aqui no Nordeste do nosso país. Segundo Câmara Cascudo aponta, a fogueira de São João ela remete aos cultos ancestrais pagãos dos povos romanos, germânicos, africanos, a imagem, a simbologia do sol. Nesse sentido, sendo uma reminiscência dessa religiosidade pagã na liturgia da religião católica. Porém, esse culto, essa simbologia da fogueira, do sol, do calor, ele também serviu como uma forma de integrar, de aproximar a religiosidade católica da forma de compreensão acerca do fenômeno da religião pelos indígenas, a partir do momento da chegada dos portugueses e dos lusitanos aqui no Brasil no século XVI. Então, o fato que foi percebido rapidamente pelos jesuítas de que os indígenas eles tendiam a ter um culto de natureza animista, a cultuar certos elementos da natureza, como o sol, como a lua, como alguns animais, ele foi utilizado como uma maneira de buscar uma aproximação entre a religiosidade indígena e a religiosidade que estava sendo trazida pelos portugueses, que era a religiosidade católica, sendo a fogueira de São João um elemento que estabelece essa ponte, que estabelece esse ponto de diálogo entre, no centro, a fé, a liturgia, a religião católica, puxando para o passado, em outros continentes, esse culto pagão ao Deus Sol e, em contato aqui com os indígenas brasileiros, fazendo essa conversa, esse diálogo entre a figura que é cultuada na fogueira, que é a figura do São João, com as figuras, as simbologias que eram cultuadas pelos nossos indígenas. Além do entendimento do folclore como um elo de unificação entre o passado e o presente, e entre o universal e o particular, a produção científica, intelectual de Câmara Cascudo também se assenta num outro pilar fundacional: a valorização apaixonada e tenaz da sabedoria popular como uma fonte inesgotável de conhecimento. Para Câmara Cascudo, apesar do seu conhecimento, da sua erudição absolutamente impressionante, o que se torna bastante evidente quando a gente lê qualquer uma das suas obras, que é salpicada de diferentes referências, de diferentes fontes de saber, que se estabelece a partir de um diálogo muito profícuo com uma infinidade de vozes,
A linha mestra da produção de conhecimento do Cascudo, ela sempre é o saber do homem comum, o conhecimento do povo, as concepções, as ideias, as histórias, os modos de ver a realidade que se cristalizaram no espírito do povo brasileiro, que é o grande objeto de investigação do Câmara Cascudo. Para o autor, o elemento fundamental, o elemento que funda o saber popular aqui no Brasil é o elemento da tradição, o elemento do tradicionalismo. E esse tradicionalismo, essa tradição, ela se sustenta em uma postura, em um posicionamento de convicção, em um posicionamento de certeza. Câmara Cascudo, fazendo uma comparação, ele diz que o homem cosmopolita, que o homem metropolitano, para usar uma expressão mais contemporânea, que o cidadão do mundo, ele move a sua vida numa busca por explicações e numa perspectiva sempre de dúvida. Em contrapartida, o homem do povo, o homem telúrico, o homem arraigado na sua terra, na sua cultura, ele vive a sua vida sob a égide da convicção. E essa convicção, ela se manifesta na cultura brasileira, na experiência coletiva do povo brasileiro, a partir, obviamente, de uma grande variedade, de uma diversidade de perspectivas, a partir de uma grande variedade de comportamentos, de narrativas, de modos de ser, de viver e de experienciar a realidade. Um exemplo ilustrativo desse papel do tradicionalismo e da convicção na formação do folclore e da cultura brasileira pode ser encontrado na religião, na religiosidade popular do brasileiro. Câmara Cascudo destaca que, enquanto a fé, a teologia dos intelectuais, ela é assentada na racionalidade, na busca por explicações, a fé do povo, do homem comum, ela é assentada na convicção e na veneração do inefável, daquilo que não pode se expressar, daquilo que é inalcançável ao conhecimento do homem. Da mesma forma, um outro elemento que é destacado por Câmara Cascudo, que é representativo desse tradicionalismo constitutivo do folclore brasileiro, é a relação que o brasileiro tem com os seus santos, que são os grandes intercessores, são as grandes pontes, são as correias de transmissão, os pontos de contato desse homem comum com a sua divindade. Nesse sentido, Câmara Cascudo destaca que, enquanto a Santíssima Trindade católica, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, emerge na experiência do homem comum como algo, em alguma medida, distante, sublime, inalcançável, pelo que esse homem comum tem uma veneração e um temor, o santo ele emerge como uma figura muito mais familiar, uma figura muito mais próxima, dotada até de alguma intimidade. É aos pés do seu santo padroeiro que o homem ele se ajoelha clamando por algum milagre, por algum tipo de intercessão. É contra a figura do seu santo querido que esse homem comum eventualmente pode se indignar num eventual não atendimento de algum pedido, de alguma prece. E é na igreja desse santo amado que esse homem comum vai pagar a sua promessa, a promessa que ele fez para aquele santo, como pedido de uma eventual intervenção, de uma eventual intercessão daquele santo perante a figura divina. Em linha com uma série de outros grandes nomes do pensamento nacional, potestades como Gilberto Freire, como Oliveira Viana, como Sérgio Buarque de Holanda, Luiz da Câmara Cascudo ele encontra no elemento da miscigenação,
do sincretismo o grande motor, a grande força motriz do processo de formação histórica do povo e da cultura brasileira. Obviamente que, ao fazê-lo, Luiz da Câmara Cascudo ele não empreende nenhum tipo de romantização acerca do que foi o processo de formação do povo brasileiro no continente, na plataforma continental do latifúndio colonial. Numerosas são as páginas que são dedicadas pelo Câmara Cascudo a trazer ilustrações a respeito de todo o sofrimento e toda a violência que permeava aquela inter-relação, aquele encontro, aquela convivência que se dava no sertão, no latifúndio, no ambiente do engenho. O que Câmara Cascudo efetivamente não faz é empreender uma distorção deliberada com um objetivo claramente político, ou talvez melhor dizendo, politiqueiro, em relação aos documentos, aos fatos históricos a respeito desse processo de formação, tentando vender uma narrativa de que a totalidade, de que todo o processo de formação do povo brasileiro, ele poderia ser reduzido, ele poderia ser sintetizado como um processo de exploração e de opressão, o que não é uma verdade, obviamente. Evidentemente que houve muita violência, evidentemente que houve muita opressão, mas também houve algum grau de convivência, também houve algum grau de troca e também houve algum grau de intimidade. E foi justamente esse sincretismo, essa miscigenação que foi possível dentro daquele ambiente do latifúndio colonial que emerge como um dos elementos mais importantes nesse processo de formação do povo e da cultura brasileira. Como aponta muito bem Câmara Cascudo, a vida no engenho nacional, no engenho luso-brasileiro, ela nunca foi pautada por uma ideologia clara de hierarquização racial. Ou seja, apesar de obviamente haver o Estatuto da Escravidão no nosso país, e eu pude discutir muito a respeito de como que essa ideologia da escravidão ela se manifestava na cabeça das pessoas durante o período colonial no vídeo que eu fiz sobre o Gilberto Freire, então eu recomendo a vocês que, caso ainda não o tenham assistido, que assistam. Eu, inclusive, acho que vou colocar aqui para vocês poderem clicar de maneira mais acessível nesse vídeo. Nunca houve no país uma hierarquização racial como uma ideologia dominante, uma ideologia que efetivamente orientasse o comportamento, o costume, as tradições populares nesse intercâmbio que havia entre as pessoas que eram oriundas de diferentes troncos étnicos que foram aos poucos se polimerizando, né? Foram aos poucos se misturando e formando aquilo que veio a constituir o povo brasileiro. Inúmeros são os aspectos, inúmeros são os elementos que são destacados por Luiz da Câmara Cascudo e que evidenciam a maneira como esse processo de miscigenação ele não se deu dentro de uma dinâmica simplista de opressão, como se o senhor de engenho português ele tivesse sempre oprimido, imposto a sua cultura, os seus modos de ser, de experienciar e de viver aos demais indivíduos de outros troncos étnicos que compunham a população daquele ambiente. Pelo contrário, Luiz da Câmara Cascudo ele destaca uma série de aspectos que evidenciam que, na verdade, o que houve foi uma grande troca, uma grande miscigenação, que, obviamente, ela foi orientada pela força política do senhor de engenho, mas que nunca se deu de maneira exclusivista, como uma imposição da cultura portuguesa sobre as demais culturas. Então eu vou destacar aqui alguns elementos que são trazidos pelo Câmara Cascudo. O primeiro deles é o elemento da língua. Apesar de o português ter trazido uma língua própria, uma língua que já gozava de uma farta e rica literatura, o português utilizou durante mais de 2 séculos, na verdade, para ser preciso, 250 anos, uma língua franca de ascendência tupi
o Nhengatu como a língua corrente de comunicação entre ele e os demais indivíduos que compunham ali a totalidade da população do Brasil colonial. E foi justamente essa língua que foi espalhada, que foi disseminada pelos nossos grandes heróis bandeirantes, grandes conquistadores do território brasileiro, essa língua que deu nome, que batizou grande parte das nossas cidades, dos nossos bairros, dos nossos rios, e por aí vai. Como vocês podem perceber, dando uma volta pela cidade de vocês e observando a quantidade de nomes de rua, nomes de espaços, nomes de locais, de rios, de bairros que têm, do ponto de vista etimológico, essa ascendência indígena na língua Nhengatu. Outro elemento também que foi destacado pelo Câmara Cascudo foi o intercâmbio que houve entre as histórias, as narrativas, as lendas, os mitos que foram trazidos pelos portugueses e que aqui começaram a dialogar, começaram a conversar com as histórias, com as narrativas, com a mítica que era inerente aos indígenas e também que era inerente aos povos africanos. Você tem, por exemplo, de um lado, o processo de cristianização da figura do Tupã, que emerge como uma espécie de uma representação indígena do Deus católico, da figura do Deus Pai católico. E, ao mesmo tempo, você tem o processo de indianização, utilizando aqui um neologismo, de indianização da figura das sereias, que foram trazidas de Portugal e que aqui se transformaram na imagem da sereia de água doce, a nossa Iara, essa figura tão importante no folclore nacional. Os ritmos africanos, eles também invadiram a liturgia, o culto, a organização das missas, das celebrações na religião católica. Em contrapartida, a viola portuguesa, ela também invadiu, ela também se integrou ao batuque que era praticado pelos negros na senzala. Porém, eu acho que o elemento que melhor representa, de um lado, essa ausência de uma ideologia de hierarquização racial e do outro, essa abertura de todos os indivíduos, de todos os troncos étnicos formadores do Brasil a esse processo de miscigenação, a esse processo de mistura que foi resultar no que virou o povo e a cultura brasileira, o elemento que melhor representa esses dois lados, esses dois aspectos do processo de formação da cultura nacional é a existência de uma série de figuras que ganharam o coração do povo durante o período colonial e que foram, apesar de não oficialmente canonizadas pela igreja, que foram canonizadas pelo coração do povo. E em meio a essas figuras, você tem desde brancos, descendentes de europeus, até negros, até mulheres negras que eram ou escravizadas ou descendentes de escravos. Eu trago aqui dois exemplos que eu acho que são bastante ilustrativos, que é, em primeiro lugar, o exemplo da menina Francisca, que emergiu como uma figura santa na Paraíba, e também o exemplo da mãe Marcelina, que também foi canonizada pelo povo do Maranhão, apesar de, obviamente, não terem sido oficialmente canonizadas pelo Vaticano, como é de praxe, inclusive com outras figuras, como o nosso grande padre Cícero, Frei Damião, dentre outros. E a nossa grande padroeira da nossa nação, Nossa Senhora Aparecida, ela também emerge como uma mulher santa, como essa figura absolutamente redentora, esplendorosa, que ela ostenta uma tez, ela ostenta uma pele que é uma pele de cor negra, demonstrando muito claramente a ausência de qualquer tipo de veleidade de hierarquização racial, de qualquer ideologia de racismo nesse processo de formação da cultura e do povo brasileiro. Apesar da natureza eminentemente sincrética e miscigenada e da abertura de todos os troncos constitutivos do povo brasileiro a esse processo de mistura, de polimerização, é absolutamente inegável, e esse aspecto é destacado pelo Cascudo, que a faceta
étnica que comandou, que ocupou uma posição de proa nesse processo de formação, especialmente formação cultural do Brasil, foi o elemento lusitano, foi o elemento português. A gente pode observar isso quando a gente olha, por exemplo, o conjunto de histórias, o conjunto de narrativas, de lendas e de mitos que compõem o folclore nacional. A grande maioria deles ou foi diretamente trazido pelo português quando veio para o Brasil, ou então ele é baseado em uma série de componentes, de elementos que têm uma forte ascendência lusitana. Quando a gente observa, por exemplo, a lenda, a história do Boto, apesar de se passar em um ambiente eminentemente amazônico, brasileiro, foi uma história que foi trazida pelo português para cá, para o Brasil, e que aqui foi adaptada, que aqui foi repaginada de modo a se adequar à estrutura geográfica do ambiente brasileiro. Da mesma forma, a teogonia tupi, baseada em dois elementos fundamentais, que é o elemento da divindade positiva, bondosa, do Tupã, e do elemento da divindade negativa, da divindade malvada, maldosa, que é o Jurupari, também fundamentalmente se mostra como uma adaptação indígena, uma adaptação nativa do que seria a liturgia católica no que diz respeito a essa inter-relação entre Deus e o diabo, entre a divindade e a figura demoníaca. Porém, existe um elemento que é um elemento importante e que merece destaque no que diz respeito a esse processo de chegada, de importação da cultura portuguesa para cá, para o Brasil, e que foi esse grande berço da formação da cultura nacional. Essa cultura portuguesa, que foi trazida pelo português para o Brasil no século XVI, ela ia muito além, ela transcendia em muito a cultura ibérica, da Península Ibérica. Portugal, naquele período, era um império que se estendia de maneira ecumênica por todo o globo, atingindo o continente africano, atingindo partes da Oceania, da extrema Ásia. Então, quando a gente se refere a essa cultura portuguesa que chegou aqui no Brasil, a gente se refere a uma cultura cósmica, a uma cultura de proporções universais. Um exemplo interessante que é destacado pelo Luiz da Câmara Cascudo, que é um exemplo em alguma medida prosaico, mas eu acho que é muito representativo, é o exemplo do cheiro, que é muito característico aqui da região nordeste do Brasil, aquela ideia de vou te dar um cheiro, como uma espécie de um cumprimento e uma demonstração de afeto. Esse cheiro, ele tem a sua origem, ele tem a sua ascendência histórica no convívio, no contato do português com os povos que foram colonizados por ele na China. Então ele tem uma origem chinesa, o que demonstra muito claramente a natureza cósmica dessa cultura portuguesa que foi trazida para cá, para o Brasil. Outro elemento que também merece destaque, que foi pontuado pelo Luiz da Câmara Cascudo, é o fato de que a miscigenação, que a mestiçagem que foi promovida de maneira mais patente pelo português, né, que teve a liderança do português, ela também só foi possível graças a uma abertura, a uma disposição a essa sincretização também por parte dos outros povos, dos outros troncos étnicos que foram aos poucos se fundindo e formando aquilo que hoje a gente conhece como o povo brasileiro, esse povo mestiço, esse povo miscigenado. Isso fica muito claro quando a gente observa que os demais povos que também foram colonizados pelo Império Português, como os malaicos, os indianos, alguns povos africanos, os ceilões, os chineses, eles não demonstraram esse interesse, essa disposição em se mesclar, em se miscigenar, em se integrar a essa cultura lusitana, formando uma outra cultura, uma cultura nova, uma cultura autônoma.
Então, a relação que foi travada entre os portugueses e esses demais povos foi uma relação de caráter eminentemente administrativo, econômico, político, mas não houve esse embrenhamento de natureza étnica, né, com a mistura através da miscigenação, da procriação do sexo entre pessoas de raças, de etnias diferentes, e também do ponto de vista folclórico, cultural. Não houve essa troca de narrativas, de experiências e essa formação de um modo próprio, de um modo específico, particular de ver o mundo, como houve aqui no Brasil no contato entre os portugueses, os indígenas e os africanos. Além de filho do processo de formação sincrética, miscigenada do povo e da cultura brasileira, o brasileiro também ele é filho de uma religiosidade que também possui esses mesmos atributos de elasticidade, de heterogeneia, de flexibilidade e de sincretização, né, de sincretismo, de apresentar elementos heterogêneos que formam ali uma unidade complexa. Cascudo ele salienta na sua obra que essa religiosidade, chamada pelo Gilberto Freire de uma religiosidade de um catolicismo franciscano, ele emerge como um grande alicerce ético e axiológico, ou seja, dos valores ali que orientam o cotidiano, as decisões e os comportamentos das pessoas, emerge como esse grande alicerce ético do brasileiro que habitava o nosso país no período colonial. Inúmeros são os exemplos, as ilustrações trazidas pelo Câmara Cascudo a respeito desse balizamento religioso do cotidiano, do comportamento, do dia a dia do homem comum brasileiro. Câmara Cascudo, por exemplo, salienta que a seca, que sempre foi um problema muito grave, especialmente no Nordeste setentrional, né, mas que eventualmente também afligia outras partes do grande sertão brasileiro, a seca sempre foi vista como uma forma de punição divina a respeito de algum tipo de comportamento que fora julgado naquele determinado momento de seca como um comportamento incorreto. A seca sempre foi vista como uma forma de Deus castigar uma determinada coletividade pela sua falta de fé ou então pela sua falta de devoção a um determinado aspecto do comportamento religioso. Outro elemento também que é ressaltado pelo Câmara Cascudo é o fato de que a caridade sempre foi compreendida como um dever cristão dentro do universo do Brasil colonial. E além desses grandes elementos que representam essa religiosidade miscigenada, essa religiosidade sincrética, Cascudo também fala sobre uma série de hábitos, sobre uma série de práticas de natureza folclórica que também remetem a essa religiosidade. Uma bem interessante é o costume de se colocar pedras na cruz, especialmente nas estradas. Quem tem o costume de pegar a estrada aqui no Brasil, de vez em quando vê algumas cruzes que fazem referência a algum tipo de acidente que tenha acontecido eventualmente naquele ponto. E existe um costume, que foi muito mais vivo antigamente, mas que ainda se mostra vivo, de as pessoas colocarem pedras naquela cruz como uma forma de demonstrar uma solidariedade cristã em relação àquela alma que se foi naquele acidente. Porém, essa religiosidade sincrética, esse franciscanismo, como falado pelo Gilberto Freire, que é o fundamento da experiência religiosa coletiva do brasileiro, ele vai muito além desse balizamento, dessa bússola ética. Ele é o elemento constitutivo da nossa personalidade, da nossa cultura sincrética, flexível, mestiça, elástica, que é tão característica do brasileiro.
O Luiz da Câmara Cascudo, ele salienta uma série de aspectos que faziam parte ali daquele momento da vida colonial, daquele grande berço de formação do povo e da cultura brasileira, que remetem justamente a essa inter-relação entre a religiosidade e a formação dessa personalidade coletiva do brasileiro. Um dos aspectos que é bastante interessante e que é ressaltado pelo Luiz da Câmara Cascudo é a inter-relação, é o diálogo, a conversa entre as diferentes crenças que foram trazidas, que foram promovidas pelos diferentes troncos étnicos formadores da brasilidade, e como que havia não ali uma oposição, não uma rivalidade, uma inimizade, mas sim uma interpenetração que era materializada no comportamento dos indivíduos. Então, um homem comum brasileiro, durante o período colonial, ele, ao passar por uma situação de dificuldade, uma doença, ele acendia uma vela para o seu santo venerado, mas ele também ia a uma liderança indígena, um pajé, pedir para aquele pajé fazer um chá, fazer um unguento, fazer uma garrafada para poder livrar esse português de um determinado problema de saúde que ele tivera. E esse mesmo descendente de português, esse mesmo brasileiro, esse luso brasileiro, ele também não via nenhum problema em, enfrentando algum tipo de situação adversa na vida, procurar uma mãe de santo para poder ir no terreiro, fazer um batuque, ou então fechar o corpo no catimbó, se valendo justamente dessa pluralidade de crenças, de fés, como um esteio para ele poder seguir, para ele poder trilhar o seu caminho na sua vida cotidiana. Outro elemento também bastante interessante, aí olhando por uma outra perspectiva, era o fato de que grande parte das mães de santo e das babalorixás baianas durante o período colonial demandavam, e isso até hoje acontece, ter um enterro que seguisse à risca a tradição católica. Então a gente consegue ver muito claramente aí essa conversa, esse diálogo patente que existiu no Brasil e ainda existe até hoje, apesar de hoje em dia estar cada vez mais matizado, né? Está cada vez mais envolvido em outras ideologias, que são ideologias menos sincréticas, menos brasileiras, mas esse diálogo ele foi formador da coletividade brasileira e foi formador desse espírito religioso que até hoje é um espírito que, em alguma medida, influencia a maneira como o brasileiro ele vive a sua experiência na realidade. Outro elemento interessante que foi destacado pelo Câmara Cascudo é o fato de que o clero brasileiro, os padres que aqui viviam no Brasil e que exerciam seus trabalhos de natureza religiosa, eles nunca se eximiram do esforço coletivo de povoar essa colônia, detendo famílias e numerosas proles. E o que é mais importante, além de, obviamente, essa flexibilização em relação à doutrina e o regramento da igreja, o que é mais interessante é que esses padres que detinham famílias, filhos, e às vezes se amancebavam com escravas, esses padres nunca foram vistos, nunca foram avaliados, julgados pela população que formava o rebanho religioso desses padres como menos santos ou menos dignos de admiração por conta desse fato de eles possuírem uma família e violarem um dos regramentos oficiais da doutrina da igreja. Pelo contrário, o Luiz da Câmara Cascudo ele destaca que muitos padres eles eram mais admirados ainda durante o período colonial brasileiro justamente por possuírem uma família muito numerosa e por utilizarem essa grande família, né, esse grande corpo humano, organismo humano que eles desenvolveram para poder ajudar em obras na comunidade, na prática da caridade e por aí vai. O último ponto que eu gostaria de destacar nessa aula em que eu busco apresentar a visão trazida pelo Câmara Cascudo a respeito do que é o Brasil, é o papel desempenhado pelo costume
e pela tradição na vida cotidiana e também no folclore do povo brasileiro. O Câmara Cascudo ele destaca que no nosso país, na nossa nação, nenhuma ideologia política ou uma ideologia de superioridade cultural ou racial esteve acima das exigências pragmáticas de sobrevivência cotidiana e também do apego do brasileiro à sua tradição, às suas convicções. Isso se mostra patente, por exemplo, na forma como se estabeleceu uma espécie de uma relação flexível e uma relação pragmática entre o clero, entre a presença da Igreja Católica na vida colonial brasileira e os poderes políticos constituídos no Brasil colônia, se mostrando uma relação muito diferente daquela que se estabeleceu entre a Igreja Espanhola e os poderes caudilhos da América Espanhola, que foi uma relação de muito atrito e de muita colisão. Aqui na América Portuguesa, no Brasil, apesar de obviamente ter havido alguns episódios de confronto, fundamentalmente se estabeleceu ali uma relação de complementariedade e algum grau de harmonia entre o clero e o latifúndio, a força patriarcal do senhor de engenho e também da coroa portuguesa, servindo em muitos momentos o clero como um braço auxiliar complementar do exercício político desses poderes, o que também permitiu com que a atuação dos membros da igreja também fosse em alguma medida mais tolerada por parte desses poderes constituídos. Outro aspecto também interessante destacado pelo Câmara Cascudo, que evidencia essa força da tradição católica, religiosa, sincrética brasileira do costume, acima de outros aspectos constitutivos da sociedade brasileira colonial, é a forma como o Estatuto Legal do Escravismo ele foi muitas vezes contestado, até do ponto de vista jurídico, no período colonial brasileiro. O Câmara Cascudo tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz que, enquanto a lei brasileira ela coisificava, ela tratava o escravo como uma coisa, de maneira hedionda, horrenda, o costume vigente aqui no Brasil, ele ia na contramão num esforço de reumanizar esse indivíduo, esse ser humano escravizado. E, como também destaca o Câmara Cascudo, não foram raras arbitrariedades jurídicas, do ponto de vista, obviamente, do direito que se praticava na época. Então, não foram raras aberrações jurídicas, no intuito de, por exemplo, ofertar ao escravo a possibilidade de ter algum tipo de propriedade, permitindo, por exemplo, que um escravo pudesse ter o seu próprio roçado, a sua própria plantação e que pudesse comercializar e capitalizar os excedentes produtivos daquele seu pequeno pedaço de terra que ele utilizava para produzir algum tipo de cultura que fosse valorizada lá na época. Com essa breve discussão a respeito do papel do costume, da tradição na formação do povo e da cultura brasileira, eu concluo esta minha aula, este vídeo, acerca da interpretação de Brasil, da visão de Brasil que foi propugnada pelo grande Luiz da Câmara Cascudo. Eu recomendo vivamente a vocês que, em complemento a esta aula, vocês leiam algumas das obras importantes do Luiz da Câmara Cascudo. Eu destacaria aqui, do ponto de vista dos grandes inventários folclóricos que foram realizados pelo autor potiguar, eu destacaria uma obra denominada Geografia dos Mitos Brasileiros e também destacaria uma obra muito interessante do Luiz da Câmara Cascudo, denominada A História da Alimentação no Brasil. Além, obviamente, da sua grande produção, da sua grande obra magna, que foi o Dicionário do Folclore Brasileiro. E eu também recomendaria vivamente que vocês lessem alguns dos estudos etnográficos que foram compostos também pelo Cascudo, como, por exemplo, um estudo denominado Rede de Dormir e uma obra também muito interessante dele, denominada O Prelúdio da Cachaça. Se vocês gostaram dessa aula, se gostaram desse vídeo, eu peço que vocês, por gentileza, apertem aí o botão de curtir
do gostei, para poderem impulsionar esse vídeo, para que ele seja visto por mais pessoas. Se vocês não forem inscritos no canal, eu também peço que vocês se inscrevam para poder, em alguma medida, ajudar no desenvolvimento do meu trabalho. Eu me despeço aqui de vocês, desejando uma ótima semana e desejando que vocês levem adiante essa mensagem que eu tento trazer aqui no canal, que é uma mensagem não apenas de conhecimento a respeito de todos os elementos que são constitutivos do Brasil, da nossa nacionalidade, mas também de valorização desses elementos. Então tenham uma boa semana, tenham um bom dia e, acima de tudo, viva o Brasil!